Como saber quais textos bíblicos precisam do contexto cultural para serem bem compreendidos? No estudo de hoje, nós vamos analisar alguns textos junto com o seu contexto histórico-cultural e vamos ver como isso facilita no entendimento da palavra de Deus. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Privilégio ter sua companhia. Obrigado por sua audiência, tá bom? Aonde você está me assistindo? Aonde que você está? Na cidade? No campo? Qual é a sua região? Olha, quero dizer que é uma alegria estar com você e receba nosso abraço, nosso carinho. Você que está no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul do país, na região sudeste, que você receba o nosso carinho. Essa diversidade desse nosso belo país é demais, né? É demais. O sotaque, a gastronomia, é maravilhoso, maravilhoso. Nessa diversidade, nós estamos juntos, unidos, para conhecer a palavra de Deus. Nessa temporada, estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp com a nossa assistente virtual, a Esperança. Como é que você faz para estudar? É o 12982000062, está aqui o número, ó, 12982000062. É só você procurar o estudo, vai baixando lá, Bíblia Descomplicada. A gente está entendendo como estudar a Bíblia. No início de cada estudo, a Esperança vai dizer quantas perguntinhas tem, 4 ou 5, quantos minutos vão durar aí esse estudo em média, 8 a 11 minutos, porque ela vai fazer perguntas, vai citar o texto, vai fazer pergunta. Tá? Estou clicando aqui, seguindo o meu aqui. Então vamos ver, aqui ela vai, né, que é o estudo da próxima semana. Vou deixar para a semana que vem. Então entra aí, que é o estudo número 5, que é o da próxima semana. Essa, tá bom? Eu estou estudando o 4, tá bom? Esse é o estudo para você que quer aprender mais da palavra de Deus, que quer conhecer mais da Bíblia, tá bom? Então, não esqueça, 12982000062, estude a Bíblia pelo WhatsApp com a nossa Esperança. Vamos orar para que o Espírito de Deus fale para o nosso coração nesse momento, para que o Senhor nos dê iluminação. Eu posso falar um negócio aqui antes da oração? Talvez um desafio que a gente tem quando a gente vai estudar a Bíblia pelo WhatsApp é que quando você está ligado ali, pode vir uma mensagem. Então, por mais que isso queira te desligar, só deixa passar. Continua concentrado no estudo. Tá bom? Vou orar por isso agora, para que a gente fique concentrado no estudo. Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque estamos juntos. Obrigado porque a gente tem a Bíblia. Tantas ferramentas que a gente tem para estudar hoje pelo WhatsApp. E nos ajude, quando a gente abrir o WhatsApp na esperança, mesmo que venham outras mensagens, que a gente deixe passar, a gente responde depois. Que a gente se concentre naquilo que a gente está estudando. Por favor, meu Deus, que agora, ao abrirmos a Bíblia, a gente compreenda os Teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, estamos estudando o tema número 4 da nossa temporada da Bíblia Descomplicada, que é o nosso estudo. Estamos estudando com a nossa instrutora bíblica virtual, lição número 4, Culturas e Costumes. A gente começou a trabalhar esse tema ontem. Lembrando que quando a gente lê o texto por si só, a Bíblia já vai falar muito para a gente, já vai falar aquilo que é necessário para a gente. Agora, entender culturas e costumes. E a gente vai ver agora, vamos ver exemplos hoje, de que alguns desses costumes eles estão muito claros e eles são uma descrição e ele tem um princípio, aquilo que eu falei ontem, ele não vai ser aplicado para hoje, da mesma forma, ainda que ele tenha lá um princípio, tá? Muitas passagens, elas são profundamente influenciadas pelas normas, pelas práticas e situações da época em que elas foram
escritas. E como eu mencionei ontem, talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, que é qual? É a gente estar ciente de que essa é uma descrição, eu não vou aplicar hoje, mas tem um princípio, para eu não ter aquele receio isso não se aplica mais hoje, como muitas vezes alguns dizem, né? Como saber, portanto, quais textos bíblicos precisam do contexto cultural para serem bem compreendidos? Para que eu possa dizer assim, não, isso não se aplica hoje dessa forma, ainda que tenha um princípio por trás. Dessa forma, não. Essa é uma descrição para a compreensão cultural. Tá? Se um texto menciona práticas ou costumes que não são familiares ou que parecem estranhos à sua experiência moderna, é um sinal de que o contexto cultural é importante para a interpretação. Aqui tem uma coisa que a gente tem que sublinhar, tá? Então deixa eu ler de novo. Se um texto menciona práticas e costumes que não são familiares ao que parece estranhos à sua experiência moderna, é um sinal de que o contexto cultural é importante para a interpretação. E aí segue as outras regras. Vai procurar o que está falando sobre isso em outros textos. Vai procurar o que está falando na Bíblia toda. Vai entender se está falando de um princípio, mesmo que isso pareça tão diferente do que se faz hoje. Não é porque uma prática diferente de hoje vai fazer com que a prática bíblica não seja importante e não seja verdadeira para hoje. Dá para entender o que eu estou querendo te dizer? Nós não estamos falando de princípios, não estamos falando dos mandamentos, das prescrições que Deus colocou, ou dos princípios que estão por trás de uma descrição. Nós estamos falando claramente de um costume. E aí, isso aqui está totalmente diferente. Então, vamos analisar. Aí segue a regrinha. Vamos analisar o contexto histórico, vamos analisar outros textos, vamos analisar o que a Bíblia toda está falando. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu posso pegar, não, mas hoje ninguém faz. Ninguém faz, então significa que é totalmente estranho para hoje. Então é aí que a gente tem que ter sensibilidade para compreender. Vamos para a prática, daí a gente consegue entender melhor, né? Por exemplo, muitas leis no Antigo Testamento referem-se a práticas sociais, religiosas e específicas da antiga sociedade israelita. E a gente tem inúmeras descrições disso, tá? Como, por exemplo, abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 22, tá? E a gente vai ter um livro só sobre leis, né? Você pode começar, por exemplo, no capítulo 21. Aqui tem um exemplo, 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Tá? Então, se você abrir o capítulo 21, a gente tem leis acerca dos servos, a gente tem leis acerca da violência, a gente tem leis acerca da propriedade, que é essa que a gente está lendo aqui. A gente tem leis civis e religiosas. Tá? Depois a gente vai ter o testemunho falso e injúria, deveres dos juízes. A gente vai ter inúmeras leis aqui. E muitas dessas descreviam um ambiente social, um ambiente civil. E aqui no caso, como é que o indivíduo vai pagar aquilo que ele tomou que não era seu? Se alguém furtar o boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas. Essa era a forma, essa era a maneira. Essas leis mostram como era a execução da justiça. Aqui, voltando, né? Essas leis falam sobre como a sociedade israelita penalizava os roubos e os furtos. E essas leis mostram como era a execução da justiça e da reparação
numa sociedade agrícola. Como essa prática não é tão comum à nossa realidade, ela precisa ser entendida dentro do contexto daquela época. E qual era o contexto? É dessa forma que você vai agir se acontecer isso. Qual é o princípio que está por trás? O princípio do respeito ao próximo, o princípio do não tomar aquilo que não me pertence. O princípio continua, o princípio se preserva. Há uma execução, há uma punição. Numa sociedade que se preza, os princípios serão preservados. E como era uma sociedade agrícola, o Senhor precisava usar aquilo que era familiar para eles. E a justiça deveria ser usada dentro daquilo que era familiar para eles também. Dá para entender? Agora, mais uma vez eu digo, não vamos confundir esses princípios que estavam ligados ao ambiente social deles, esses costumes que estavam ligados aos ambientes social deles, àquilo que Deus apresenta de forma universal para todas as épocas, tá? Vamos seguir. Outro tipo de texto bíblico que é importante saber o contexto cultural são as parábolas de Jesus. Ou seja, não existe literalidade aqui. E a gente analisou na semana passada a parábola do rico e do Lázaro. Havia um outro propósito. Para eu entender a parábola, que é uma ilustração, para eu entender essa parábola, é importante que eu entenda o ambiente cultural. Lembrando, ele está ilustrando algo que poderia ser um hábito, um costume da época, uma história que eles estavam habituados, uma prática que eles estavam habituados para dar uma lição maior. E a gente vai fazer mais uma vez o exercício. Está ficando claro isso para você? Ler o texto, entender esse contexto cultural, ver outros textos que vão falar do mesmo assunto, para se eu tiver dúvida. E será que isso se aplica? Não. Hoje, numa sociedade que não é uma sociedade agrícola, que tem as suas leis, nós temos leis a respeito, né, de como a responsabilidade que eu tenho em relação ao meu próximo, como, né, o cuidado que eu tenho que ter, não tomar aquilo que me pertence, tá? Existem leis a respeito disso. E a gente poderia falar, né? Muitas leis que hoje existem, né, no nosso ambiente, que a gente vive, que a gente tem que respeitar. Então vamos lá, sequência. Eu quero analisar junto com você Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, a gente vai analisar aqui uma parábola, tá? Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, a gente tem inúmeras parábolas neste capítulo, tá? Jesus está falando através de parábolas, Jesus usou, esta era uma forma muito conhecida na época para ensinar, e Jesus usou esta forma de ensinar através das parábolas. Mateus 13, 24, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola
do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. Vamos lá, estamos numa comunidade agrícola. Então, isso era uma coisa familiar para eles. Plantar era familiar. Não só plantar era familiar, porque a gente vai ver vários outros exemplos que Jesus vai dar nesse mesmo capítulo. Parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, menor semente. Então o Senhor vai usar outras parábolas. Então isso era familiar para eles, ambiente agrícola. Mas também era familiar esta prática do quê? De haver competição entre produtores agrícolas e inimigos nesta demanda, nessa batalha, né, de produção, faziam exatamente isso. Isso é tão interessante que na própria lei romana havia uma regra para punição para aquele que semeava joio, né, a erva daninha, na plantação do outro. Então, quando Jesus falou sobre isso, eles entenderam, porque esse era um hábito comum, era um hábito de ir na plantação do outro, enquanto o outro não estava atento, e semear uma erva daninha que era semelhante, que cresceria, que não podia ser retirada, ela era semeada em determinado momento, porque quando a planta crescesse, se confundia, havia uma diferença entre elas, e essa diferença só se dava no crescimento. No joio, por exemplo, ficava muito mais escuro essas sementes. Elas faziam mal para a saúde, poderiam causar até próprios problemas intestinais, estomacais. Agora, isso não podia ser visto enquanto elas estavam crescendo, somente quando elas estavam crescidas. Somente neste momento. O joio e o trigo são praticamente idênticos quando crescem. Tentar arrancar o joio antes da colheita traz grande risco de acabar arrancando o próprio trigo no processo e estragar a safra. Portanto, o ideal é que se espere até chegar a época da colheita. Essa foi a orientação que o Senhor deu. Por que o Senhor deu essa orientação? Porque isto era familiar para eles e porque o Senhor quer dar uma lição por trás da parábola. Por isso entender. Vamos lá, eu e você. Fui criado num ambiente até de interior, mas fui criado na cidade. Então a visão agrícola para mim não é uma visão familiar. Estou falando para você que talvez cresceu ou vive na roça, né, sabe, tem plantação, para você seja mais familiar. E hoje os pesticidas são lançados em determinado momento. Hoje a tecnologia, né, e a própria agronomia, o estudo, favorece as plantações, mas as pragas estão ali, não estão? Não estão as pragas? De vez em quando a gente tem pragas que destroem lavouras. Então Jesus está falando numa ação que eles tinham na época, concorrentes nesse processo de plantações, semeavam, a lei punia eles. E Jesus está dizendo, está querendo dar uma lição por trás de uma ilustração que para eles soava bem. Quando estão maduros, o trigo e o joio apresentam pouca diferença na sua aparência. A maior diferença está no interior deles. Um que vai saciar, um que vai produzir, um que vai dar alimento e o outro que vai prejudicar, o outro que vai trazer males. É isso que o Senhor está querendo dizer, e a gente tem a explicação na sequência do texto desta parábola. Agora, para eles terem essa percepção, e eles sabiam o que precisava acontecer, precisava que eles crescessem juntos. Esse é o grande detalhe. Quando o Senhor está ilustrando,
O Senhor sabia que eles entenderiam aquilo. Vamos deixar crescer, você não deixa crescer junto? Não arranca antes. Você deixa crescer junto, porque você sabe quando está pequeno, você pode arrancar aquilo que é bom, pensando que é mal. Entende? Como fica mais profundo. Saber sobre essa diferença entre os dois nos ajuda a ter uma visão mais ampla a respeito do que Cristo quer nos ensinar. O joio é ruim porque não tem conteúdo, porque o conteúdo que tem é mau. Ele parece trigo, mas não é. Está no meio do trigo, mas não pertence a ele. Não está. Trazendo para a prática, o joio é a representação de alguém que pode até estar envolvido com as coisas de Deus, mas por dentro está vazio. Se eu ler aqui para você, e eu quero ler a partir do verso 36, Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão ao seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor deu a explicação da parábola na sequência. O Senhor mostrou que trigo e o joio precisavam crescer juntos. Trigo e joio precisavam, em determinado momento, serem diferenciados. Mas o Senhor usou algo que para eles era familiar, porque essa era uma prática comum para eles. E o Senhor está dizendo que, aplicando para a gente hoje, que nós não vamos arrancar o joio, mas essa é uma ação divina em determinado momento. O Senhor está dizendo que numa comunidade podem viver pessoas que são usadas por Deus e, infelizmente, aqueles que são usados pelo inimigo. Mas eu não posso julgar, porque eu posso me equivocar. Eu posso ter uma visão errada e a minha visão ela é muito superficial. Fica claro isso para você? Fica claro qual é o propósito quando você lê uma parábola como essa e aí você entende o contexto cultural e como a parábola se torna mais profunda? Quero dizer para você, querido, que a Bíblia foi escrita para guiar e instruir comunidades de fé em diferentes épocas e diferentes contextos. Por isso, mesmo sendo um livro antigo, seus ensinamentos, histórias e princípios ainda são relevantes e aplicáveis aos nossos dias. Dá para perceber que, mesmo que o Senhor esteja usando para aquela época, por um povo agrícola, por uma sociedade agrícola, o Senhor está querendo dar uma lição que é importante para nós hoje, que nós podemos conviver com aqueles que talvez não sejam verdadeiramente filhos do Senhor, mas não é meu papel ficar julgando ou retirá-lo, querer arrancá-lo. Dá para entender que por trás de um contexto cultural existe um princípio que deve ser adotado hoje. Eu quero te perguntar, você gostaria que o Espírito Santo, quando você abrir a Bíblia para ler,
que o Espírito Santo te desse essa percepção, Senhor, me ajuda a entender o contexto cultural. Isso não se aplica hoje ao meu ambiente, eu até ficou muito distante da minha compreensão, mas me ajuda a ter compreensão do que o Senhor quer dizer nesse texto para mim. Você gostaria? Você gostaria de pesquisar isso, de compreender? E eu vou dizer para você, a gente tem programas, por exemplo, aqui na Novo Tempo, eu aproveito para citar Evidências, que é um programa que analisa aspectos culturais, traz informações históricas. Pesquise, busque e descubra o que o Senhor tem para te dizer. Agora eu quero fazer uma aplicação do texto de hoje, não só te motivar, quando você abrir a Bíblia, pedir que o Espírito Santo te dê compreensão clara, mas eu quero agora pensar nesse texto para a nossa vida. É possível que a gente viva numa comunidade, em um ambiente em que a gente olha e a gente fica triste, desanima, porque o procedimento de determinada pessoa evidencia que ela não tem agido como Deus quer. Eu não posso arrancá-la dali. O que eu posso fazer? Amar, orar, interceder. O julgamento e a justiça são divinos. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver como Jesus viveu. Enquanto eu estou aqui, eu vou fazer o que o Senhor fez. Agora, o julgamento, o texto é claro, será divino. E uns habitarão a eternidade e outros deixarão de existir, como o joio que era queimado e eliminado. Isso não é para amedrontar, é para dizer, um dia, toda injustiça será punida. Você deseja crer nessa promessa? Eu desejo. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, que a gente tenha sensibilidade ao abrir a Bíblia, que a gente compreenda o que o Senhor quer nos dizer. Mesmo que às vezes as ilustrações estejam bem distantes do ambiente que a gente está. Mas esse é um texto eterno que vai passando séculos e que se aplica para nós. Se alguém está sendo tratado injustamente, que esta mensagem traga paz para o coração dele. E que, enquanto estamos aqui, a gente ame e interceda. Em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, 12 9 8200 0062. Esse é o telefone da nossa instrutora bíblica virtual para a gente estudar juntos a Bíblia pelo WhatsApp. Nessa temporada, Bíblia Descomplicada. A gente se encontra amanhã.